E aí, galera do Pode Crer, que saudade que eu estava de vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. É isso aí. Hoje uma pessoa muito especial aqui com a gente. Mas antes de apresentar, Mayara tem pedidos. Muitos pedidos. Vocês sabem, né, gente? Vocês precisam se inscrever no nosso canal. Por favor, a gente quer bater 10 mil inscritos. Nosso Instagram também, a gente posta lá os bastidores, a gente posta cortes, enfim. Vai no nosso Instagram, segue a gente também, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho de notificação, compartilhe com seus amigos. Tem alguns vídeos aqui no canal que eles têm mais visualizações do que o número de inscritos. Então, você que está aqui acompanhando, se inscreve, gente. Você vai Não custa nada. receber todos os conteúdos que vão edificar a sua vida. Gostou de um conteúdo? Manda para 5 amigos. E também deixe nos comentários quem você quer ver aqui no Pode Crer, que a gente tenta trazer aqui. E agora eu vou apresentar o nosso convidado, que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, uma pessoa que é colunista lá do Pleno, o pastor Renato Vargem. Seja muito bem-vindo, pastor. O prazer é meu estar aqui com vocês e participar Muito obrigada. desse podcast super abençoado. Minha oração é que aqueles que estiverem a nos assistir sejam abençoados. Amém. Muito obrigada por aceitar nosso convite. O prazer é meu. Quer começar? Pastor, posso começar? Pastor Renato Vargem, nosso colunista, acho que há uns 4 anos já. E eu não me lembro, eu lembro que eu que convidei o senhor para escrever no site, mas eu não me lembro como que eu cheguei até o senhor. Mas os conteúdos já são mais de 400 textos, assim, e tem edificado muito. Nem eu sabia que já tinha isso tudo de texto. Eu olhei hoje, muita coisa. Uhum. E tem sido muito bom, assim, o retorno dos leitores é muito bom. Eu queria que o senhor começasse contando da sua caminhada cristã, uma coisa que até eu não sei, né? Se o senhor nasceu num lar cristão, e como que se deu esse seu caminhar na fé? Vamos lá. Eu nasci e não nasci. A minha mãe, ela foi criada na igreja, mas quando ela casou, ela estava fora da igreja. Mas a minha avó apresentou o evangelho para a gente quando criança. Então ela nos levava à igreja presbiteriana, a primeira igreja presbiteriana de Niterói. Então eu fiquei na igreja presbiteriana minha infância e início da adolescência até os 14 anos. Dos 14 até os 18, eu pulei fora. E aí eu descambei a fazer o que não deve, né? Eu não consigo imaginar o pastor Renato Vargem. Aos 18, eu tive uma forte experiência com Cristo e me converti na igreja de Nova Vida em Caraí, Niterói, né? Que hoje ela não tem mais, ela é um outro ministério. E no dia da minha conversão, nitidamente, claramente, eu soube que eu ia ser pastor. Claramente isso estava no meu coração. E como foi essa experiência que o senhor teve? Que o senhor já não ia mais à igreja. Aí o senhor recebeu um convite, foi? Eu recebi um convite, né? Um amigo, ele me convidou para ir à igreja. Engraçado que eu falei para ele na semana, eu vou. Mas quando chegou no domingo, eu falei, não vou, né? E eu disse para ele, cara, eu não vou, não estou me sentindo bem, estou me sentindo cansado. Mas você tá realmente se sentindo Eu estava desculpa? exausto mesmo, tinha sido uma semana muito puxada, feito né? muita coisa. Muita coisa. Eu falei, não vou. Ele falou assim, não, você vai sim. E ele passou lá em casa e me pegou. E aí, quando eu coloquei o pé na igreja, algo aconteceu. Nitidamente algo aconteceu, né? E a minha experiência de conversão foi muito radical. Porque a minha mãe pedia muito a Deus que eu voltasse para a igreja. E eu não queria absolutamente nada com a igreja. Eu lembro que ela uma vez levou um pastor lá e eu botei o pastor para fora quase à base do tapa, porque eu não queria ouvir aquilo que ele tinha a dizer. Minha vida era muito voltada à bebida e à droga, né? Os 4 anos que eu fiquei fora foram anos envolvidos com o pecado. Quando eu volto à igreja e eu sinto que a regeneração, algo de fato aconteceu, eu nasci de novo, a minha vida virou d'água para o vinho. Em 6 meses, eu tinha lido a Bíblia toda 3 vezes, né? E a minha mãe começou a ficar preocupada. Ela dizia o seguinte, ela falava, olha, eu pedi para converter, mas não era dessa forma, né? E eu lembro que nesse período eu radicalizei, eu não queria saber de outra coisa a não ser leitura da Bíblia
e oração. Eu tinha 18 anos de idade. Uma vez indo ao correio, um amigo meu de muito tempo, né, até então, ele olhou para mim e falou, fala cachaça, porque era como me chamava. Aí ele botou a mão na cabeça e disse, desculpa, agora é água benta. Né? E dali eu caminhei na fé. 6 anos depois eu fui ordenado ministro do Evangelho, fui ordenado pastor, e hoje eu sou pastor de uma igreja que eu plantei, a Igreja Cristã da Aliança, há 21 anos, e tenho servido ao Senhor desde então, né? Desde 10 de agosto de 1986. As pessoas, gente, sério, as colunas do pastor Renato Vargens são muito boas mesmo. Então, assim, é estranho ver o pastor Renato Vargens falando que ele bebia e tudo mais. E era muito novo, né, pastor? Sim, 14, muito novo, 14 para 16, 18 anos. Porque se você parar pra ler as colunas dele, gente, é tão sábio. Eu gosto muito. Obrigado. Obrigado. Eu tento colocar no papel aquilo que eu acredito ser ponderado, né? Eu tenho entendido que os extremos sempre são perigosos, né? Às vezes os extremos são 2 lados de uma mesma moeda. E aí, quando você ruma de um extremo para outro, você acaba mantendo o problema. Então, à luz das Escrituras, a gente tenta trazer, segundo uma cosmovisão cristã e bíblica, aquilo que acreditamos que a palavra de Deus tem a nos dizer. Uma coisa que a gente percebe que é muito nítido na vida do Senhor é a sua relação com a escrita. Uhum. O Senhor já escreveu 30 e poucos livros. 32 livros, está saindo o 33º agora no final do ano, se Deus quiser. Fora as colunas. Fora as colunas. O senhor também faz postagens nas suas redes sociais, às Sim. vezes alguns textos se pronunciando sobre determinados assuntos. Como é que começou essa sua relação com a escrita, com esse mundo? Então, olha só, foi muito interessante porque em 1996, eu até lembro, né, quando surge essa história de blog, eu resolvi escrever para a igreja. Né? Eu resolvi escrever. Né? 2000, 2002, assim, 2001, eu dei um vulto maior e escrevi, e comecei a escrever para a igreja que eu sou pastor, na ideia do seguinte, olha, vamos interagir? O que vocês acham desse assunto, desse tema? E ele acabou tomando uma proporção que eu não podia imaginar, né? Eu escrevo no meu blog, hoje muito menos, que atingiu a marca de 25 milhões de leitores no Brasil. Caramba. E 2 milhões de leitores no exterior, né? Então, assim, hoje eu escrevo muito mais para o pleno. E às vezes eu escrevo aqui, ó, né, no celular. Natália às vezes liga para mim, manda uma mensagem para mim, e eu aqui mesmo escrevo, e às vezes rapidamente tem uma ideia, às vezes já escreve no bloco de notas. Mas, assim, acho que vem pela bondade, pela graça de Deus, né? Eu gosto de escrever, né? Eu gosto de colocar no papel aquilo que eu entendo que seja útil para o reino de Deus e que possa abençoar as pessoas, né? Falando um pouco sobre as colunas, né? Uma das colunas que mais renderam são muitas consultas, né? Que as pessoas querem saber. Se eu posso jogar na loteria, se eu posso fazer tatuagem. Como que o senhor vê essa questão do crente que não sabe bem como agir? Isso, para mim, aponta para uma falha da igreja. Deixe-me explicar, né, por que eu entendo isso. Porque se a igreja trabalhasse do ponto de vista doutrinário, com discipulado, com ensino bíblico, instruindo os crentes, menos perguntas como essas nós teríamos. O problema é que a gente vive hoje na igreja evangélica brasileira, experimenta nela um grande número de pastores, infelizmente, apedeutas, que desconhecem as escrituras, que desconhecem a palavra. Por exemplo, as estatísticas dizem que 50,66% dos pastores nunca leram a Bíblia toda. Nossa. Então, como é que pode ser pastor? Então, pensa comigo, né? Se 50,66% dos pastores nunca leram a Bíblia, quiçá os crentes. Então, a gente percebe um nível, entre aspas, e eu não estou querendo de maneira nenhuma desrespeitar ninguém, mas de ignorância, ou seja, ignora. Então, se você ignora determinados princípios, valores, conceitos e doutrinas, automaticamente você fica perdido sem saber o que fazer. E o senhor, assim, eu já escutei muito que o crente ainda perde tempo fazendo perguntas sobre tatuagem, né? Que é um assunto que a gente até conversou antes.
eternamente vai ser falado na igreja, vai ser Uhum. questionado na igreja. É uma perca de tempo ficar falando de tatuagem ainda. Tem tanta coisa mais importante para se preocupar no reino. O senhor concorda com essa afirmativa? Ou o senhor acha Não. que esse assunto tem realmente que continuar a ser Eu falado? acho que tem que continuar a ser falado. E assim, eu não me incomodo de responder perguntas, porque eu entendo o seguinte, eu compreendo que para algumas pessoas aquelas questões, aqueles questionamentos podem ser simples, para outras não. Né? Então, assim, tem gente que sinceramente tem dúvidas e merece respostas, né? Respostas inteligíveis, compreensíveis e focadas nas escrituras. Então, eu não me incomodo. O que eu tenho tentado evitar é responder perguntas no Instagram, porque são centenas de pessoas com perguntas e ainda que eu fosse 4, 5, 6, eu não daria conta de responder isso. Então, a ideia de você usar, às vezes, colunas, textos, para que você possa atingir mais pessoas é muito mais inteligente, né? E muito mais, Isso é verdade. digamos assim, tem mais condições de atingir mais pessoas, né? Né? Uma das colunas que vira e mexe a gente reposta no pleno é sobre o uso de boné. Que às vezes a gente fala assim, parece uma coisa tão boba, mas Uhum. tem gente que tem dúvida. É pecado usar boné na igreja? Não é pecado? Assim, tudo está relacionado à própria questão de cosmovisão. Por exemplo, você vai chegar em Jerusalém, né? Você vai chegar em Jerusalém, se você entrar numa igreja romana, uma igreja católica, e você tiver de chapéu ou de boné, você tem que tirar. Mas se você entrar numa sinagoga, você tem que colocar. Então, para os judeus, eles vão considerar o chapéu, o boné, o quipá como cobertura e como sinal de respeito. Para as igrejas romanas e ortodoxas, por exemplo, é sinal de desrespeito. Então a gente precisa entender, né, que a igreja ela não vai interferir nessa perspectiva, ela tem que se relacionar com a cultura e ser supracultural. É claro, não negociando princípios e valores que não podem ser negociados. Pastor, eu queria falar desse livro aqui, Uhum. Eu Amo Minha Igreja. E a gente tem visto, né, igrejas que foram criadas virtualmente e Uhum. assim continuam. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que a igreja ela é um ajuntamento solene. Né? A eclésia, aqueles que foram chamados. É um ajuntamento presencial. Presencial, exatamente, porque nós somos pedras vivas. As escrituras vão tratar disso de forma muito objetiva e muito clara. São os crentes, eles são o templo. Quando o povo de Deus se reúne, ali há a presença do Senhor em meio ao seu povo. Então, a igreja, ela não é uma instituição composta de 2 ou 3 pessoas. Por exemplo, muita gente, talvez que você esteja nos ouvindo, nos assistindo, talvez você já tenha ouvido essa frase, ou talvez você mesmo a cunhou. Eu sou a igreja. Errado, você não é a igreja. O Espírito Santo pode habitar em você, mas você não é a igreja. A igreja é o ajuntamento do povo de Deus. Aí você vai falar, não, mas onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali é a igreja. Mais uma vez, errado. A exegese do texto nos diz claramente que esse episódio que Jesus trata disso é um episódio onde ele está tratando especificamente de disciplina da igreja. Ou seja, se alguém em falta e se 2 ou 3 da igreja estão reunidos, Jesus está ali como testemunha para trazer sobre aquela pessoa a palavra e levá-la efetivamente ao arrependimento ou não. Então a igreja é o ajuntamento. Calvino ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que uma igreja verdadeira, ela se caracteriza por alguns fatores. Primeiro, ela é uma igreja onde há pregação fiel das Escrituras. Segundo, onde há administração correta dos sacramentos. Terceiro, onde há disciplina eclesiástica. Então, se não há essas características, não tem como ter igreja. Ou seja, a igreja no metaverso. É inexequível e não faz sentido. Durante a pandemia, praticamente tudo migrou para o online, né? Sim. Trabalho remoto, estudo remoto e a gente também teve cultos online. Algumas permaneceram online, algumas estão fazendo de forma híbrida, outras estão só na forma online. Aí que tá, a nomenclatura tá errada. Eu nunca denominei como culto. O culto é presencial. O que a gente fazia era a transmissão da pregação. E nem outra coisa. Nós ficamos os 3, 4 meses sem celebração da ceia. A ceia é presencial. A ceia é para se ser.
né? Você está no meio da comunião sanctus, como dizia o reformador alemão Martinho Lutero. Você está no meio do povo de Deus. A ceia é aquele lugar onde há Calvino vai dizer isso, há uma presença real, há um meio, a ceia é um meio de graça, onde o Senhor ministra sobre o seu povo reunido. Ora, se não há reunião presencial, não há eclésia, não há igreja. Então a gente transmitia a pregação. O que aconteceu com a nossa igreja quando a gente entendeu e passou essa percepção? Com a volta, nós não perdemos ninguém. Pelo contrário, Amém. Nós crescemos mais de 50%. A cada 2, 3 meses, nós estamos apresentando 14, 15, 20 novos membros na igreja. Pessoas que entenderam o sentido da igreja. Mas então, a princípio, não tem problema, na visão do Senhor, ter o culto, a transmissão online. Eu não vejo O problema. problema é se ficar só no online. Eu não vejo o problema de você, por exemplo, nós transmitimos, o nosso canal do YouTube, da Igreja Cristã da Aliança, transmite o momento de música e louvor e a pregação da palavra. Eventualmente, um membro pode não ir, Sim, e aí não, é melhor que não há nenhum acompanhe problema. online. A gente tem gente que assiste as nossas pregações na África, na Europa, nos Estados Unidos, nos Emirados Árabes, nos lugares mais diferentes que você possa imaginar, e não tem nenhum problema. Mas não há possibilidade de uma pessoa se dizer membro de uma igreja dentro de uma perspectiva. Membro virtual não existe. Não faz sentido. É inexequível. E o tanto de hate que o senhor levou quando o senhor tornou pública essa sua opinião? Foi muita coisa? Assim, você acaba... Assim, quando você toma uma posição, numa sociedade politicamente correta, as pessoas são tendenciosas a ficarem em cima do muro. A não se posicionarem sobre determinados aspectos, né? Se eu quisesse ser bem-sucedido, eu não seria pastor, eu ia vender sorvete. Então, eu procuro falar a verdade, doela quem doela. Não estou preocupado, efetivamente, com os haters, né? Se eu tivesse preocupado, eu não iria ter algumas posições, algumas posturas que tem. E são naturais, né? Agora, o evangélico brasileiro, assim como o brasileiro, ele é muito passional. É interessante você comparar, por exemplo, com o norte-americano. Se você chega numa universidade, vamos usar o exemplo de uma universidade dos Estados Unidos, né? E você vai discutir um assunto, você vai debater um assunto. As discussões vão ser ali ferrenhas. Quando termina o bate-papo, os caras saem e vão para um café comer e beber alguma coisa juntos. No Brasil, não. Né? No Brasil é passional, há uma transferência clara, né? Eu odeio as suas ideias, então eu vou odiar você também. E a gente percebe isso nitidamente na polarização que o brasileiro consegue fazer pelo fato de ele acreditar que ele sempre vai estar com a verdade e o outro não. E nem sempre é assim. Pastor, a gente está numa semana importante para o Brasil, né? Uma semana de eleição. E o senhor acha importante que o cristão se posicione? Entendo que sim, né? Nós vivemos um bom tempo durante a história do evangelicalismo brasileiro, entendendo e compreendendo de que cristão e política não se misturam, né? A gente viu isso sendo difundido principalmente depois da ditadura militar, onde incutiu-se essa ideia sobre o cristão. Depois da década de 80, início da década de 90, a coisa começou a mudar e aí começa a surgir um outro conceito, de um outro extremo, né? Irmão vota irmão. Se você não vota no seu irmão, você está em pecado porque você precisa colocar alguém que seja copartícipe da sua fé nas assembleias, no Congresso Nacional ou nos palácios, quer municipais, estaduais ou mesmo federais. A questão é que a gente precisa entender que o fato de um cristão envolver-se com política não significa necessariamente dizer que ele vai votar ou que ele tem que fazer apologia para uma pessoa que seja cristã. Eu vou tentar exemplificar isso mais claramente com a fala de um ex-primeiro-ministro holandês chamado Abraham Kuyper. Abraham Kuyper foi um grande e notável primeiro-ministro da Holanda e ele dizia que o papel da igreja é ser a voz da consciência da sociedade. Né? Então, assim, o cristão, como é que ele vai se posicionar? Ele tem que se posicionar em tempos políticos, com uma cosmovisão cristã, sobre determinados assuntos, sobre determinados temas, a fim de preservar uma visão judaico-cristã para que a sociedade não se deteriore. Quando você advoga o fato de que o crente não tem que fazer absolutamente nada, você tira o poder de ser sal, você tira o poder de iluminar as trevas.
Em contrapartida, quando você transforma a igreja numa questão messiânica, e aí é uma herança sebastianista, né? Aquela coisa de Dom Sebastião que vai voltar e é o Messias esperado, você automaticamente faz a igreja tomar uma posição passional. Quando, na verdade, a igreja não deve se omitir e nem tampouco ela ser passional, mas ela colocar o dedo na chaga da ferida da sociedade, ela contrapor-se a ideias, costumes, valores que afrontam as escrituras, e para isso ela precisa estar envolvida no quadro, no cosmo, na cosmovisão da sociedade, imprimindo uma cosmovisão cristã na sociedade, a fim de que não somente as áreas distintas, mas também a política seja influenciada. A gente vê em outros países, né, como a Nicarágua, Uhum. Que as igrejas já não podem fazer alguns eventos. Uhum. O senhor acha que o cristão precisa ficar atento a isso e ver como vai votar para que isso não aconteça? Olha, o mundo nos odeia, né? É por isso que quando alguém tenta tornar o evangelho politicamente correto, né, o caramelo docinho para agradar a todo mundo, ele acaba se contaminando pelos valores deste mundo caído e pecaminoso. Os valores do reino, eles despertam ódio naqueles que não querem e não amam a Cristo. Falar para uma pessoa de que ela é pecadora, de que ela vai para o inferno e que ela precisa se arrepender dos seus delitos e dos seus pecados, para muitos isso é uma afronta. É um desrespeito, afinal de contas, quem sou eu ou quem é Deus para dizer o que ela deve acreditar ou não? Então, assim, nós partimos pelo pressuposto de que o mundo ele nos odeia. Isso é claro. Todavia, existem sistemas que são absolutamente demoníacos. O marxismo é um sistema anticristão. O comunismo, né, ele é um sistema absolutamente maligno. Mais de 100 milhões de pessoas foram assassinadas pelo comunismo no mundo. Né? É um número mais alto do que aconteceu com o nazismo. Eu tive pregando no sul do Brasil, numa igreja menonita, e eu conheci um senhor, isso tem uns 10 anos, ele já devia ter os seus 90 e poucos anos de idade, eu tive a oportunidade de conversar com ele e ele veio fugido da antiga União Soviética para cá, perseguida por Stalin. E as histórias que ele contava do comunismo eram assustadoras. O problema é que nós aqui no Brasil fomos criados ou sofremos uma influência do marxismo cultural, né, que fez com que a gente nutrisse no coração a ideia de que Che Guevara é uma doce criatura. O cara foi um bandido, o cara foi um canalha. Ele foi esse sim homofóbico que mandava as pessoas para o paredão. Esse sim era extremamente sanguinário. Então você tem uma percepção por parte, principalmente às vezes dos mais novos, que adentram a universidade despreparados, de que o comunismo, o socialismo, ele é bom para a sociedade a qual a gente está vivendo. Eu não digo que a gente vai ter um problema breve com isso aqui no nosso país, até porque eu acredito que isso não seja possível de acontecer. Mas nós podemos ter os nossos direitos religiosos, eles diminuídos e relativizados. Por exemplo, o mundo vai querer que a gente não fale em praça pública, né? A teologia pública, com o termo que se usa, ele não pode ser exposto publicamente. O que querem que você faça, que nós façamos? Quer falar sobre pecado? Fale dentro da sua igreja, mas você não pode falar para mim aqui fora. Quer falar sobre ideologia de gênero? Quer falar sobre aborto? Fale dentro da sua igreja, mas não pode falar aqui fora. Né? Então, assim, é tentar incutir na cabeça das pessoas de que nós precisamos viver dentro de uma perspectiva plural, desconstruir os conceitos judaicos cristãos, o que está, de certa forma, já acontecendo. Isso vem numa forma gradativa desde que um sujeito italiano chamado Antônio Gramsci, que foi um italiano, entendeu que a revolução marxista não se daria no Ocidente na base das armas, mas na base das ideias. Então ele compreende que precisa desconstruir os conceitos da família. Então você tem inversão de papéis, a masculinidade e feminilidade foram completamente invertidos e relativizados, né? A desconstrução do poder da família para educar os filhos, e aí junta-se a uma série de outras percepções, e você vai vendo que a sociedade está sendo minada para que conceitos absolutamente equivocados tomem conta da próxima geração. Eu não sei se a gente vai viver uma Nicarágua em 30, 40 anos. Não sei, 20 anos, não sei. O que eu sei é que o mundo
caminha clara e nitidamente para uma oposição ao cristianismo, como nós nunca vimos aqui no Ocidente. Nós tivemos algumas perseguições no Brasil, no início do século XX, né? Algumas igrejas evangélicas protestantes queimadas até a década de 30, década de 40, mas nós nunca tivemos uma perseguição latente. Mas eu entendo que o Ocidente ele vai viver isso, só não sei quando ou como, mas eu acredito que o cerco está fechando e em breve a gente poderá esperar, não sei quando, mais uma vez, a manifestação do anticristo. Pastor, eu queria voltar um pouquinho sobre alguns assuntos que o senhor se manifesta e falar sobre... O senhor citou algumas vezes Calvino. Essa é uma discussão que eu acho muito interessante mesmo, eu me interesso bastante. E muita gente na internet também, né? Sobre a galera que é do calvinismo e do arminianismo. Falei certo? Sim, falou certo. E isso é uma discussão que às vezes toma uma proporção que na minha percepção é até desnecessária, sabe? Umas brigas tão acaloradas por conta É o que eu estava falando do passional, né? Exatamente. Não consegue se tratar, discutir... Expor suas ideias de uma forma amigável. Sim. Eu queria muito que o senhor falasse um pouquinho sobre esses dois lados e o que o senhor acha sobre essa discussão, até porque isso é uma coisa que é recente, né? Quando eu, sei lá, uns 3 anos, eu não vi essa discussão. Assim, o que acontece é o seguinte, as redes sociais, né, e o surgimento dos blogs, eles democratizaram, né, digamos assim, as informações. Eu costumo dizer que a gente pode comparar muito o século XVI, a pré-reforma ou o período da reforma com o que a gente está vivendo hoje, né? Por exemplo, no dia 31 de outubro de 1517, quando Martim Lutero fixou as suas 95 teses no castelo de Wittenberg, que não foi ele possivelmente que fixou, foi um dos funcionários da igreja lá que foi fixado, a ideia era chamar a população para a praça pública para poder questionar a venda das indulgências. O Papa tinha determinado, né, de que precisava se vender indulgências para a reconstrução ou ampliação da Basílica de São Pedro. E Tetzel, que era um dos encarregados disso, era uma das pessoas que vendia essas indulgências. Tinha até um ditado popular na época que dizia que toda vez que uma moeda cai numa latinha, uma alma sai do purgatório. Qualquer similaridade com os dias de hoje não passa de mera coincidência, dirão alguns, né? Então, assim, Lutero ele fixa isso porque ele acha isso um absurdo, mas ele não seria bem sucedido. Por quê? Porque ele estava numa cidade pequena, Wittenberg, que não tinha a menor possibilidade de difundir aquilo que ele acreditava. Entretanto, 50 anos antes surgiu a imprensa. E o que aconteceu? Né? Os escritos de Lutero ganharam espaço por toda a Europa. O que aconteceu, de certa forma, com a gente hoje? A internet ela é a nossa Wittenberg, né? Ou ela é a nossa empresa de Gutenberg, melhor dizendo. Com ela, né, começou-se a disseminar e discutir assuntos da teologia que ficava somente no campo da academia. Né? Só os pastores entendiam. E às vezes nem os pastores, às vezes os doutores que ficavam discutindo algumas percepções, né, relacionadas ao campo teológico. Então, a internet ela traz isso e as pessoas começam a ler Calvino, começam a ler Agostinho, que foi Agostinho de Hipona, que foi o bispo romano, que influenciou demais a fé dos reformadores. E aí começam a entender uma nova perspectiva da teologia. Né? Até então não existia o arminianismo. O arminianismo ele vai surgir tempos depois com os discípulos de Armínio, porque Armínio era calvinista. O senhor consegue explicar resumidamente um pouquinho da diferença das duas vertentes? Sim, a gente vai, por exemplo, vou dizer a básica, né? A salvação, por exemplo, a expiação, do ponto de vista calvinista, ela é limitada. A arminiana é ilimitada. Os arminianos eles vão entender de que existe a possibilidade de livre-arbítrio. Só que a igreja, por exemplo, os pais da igreja, Agostinho já diziam que isso é impossível. Como é que um morto vai ter um livre-arbítrio? Estando vós mortos, Paulo vai dizer aos Efésios, em seus delitos e seus pecados.
Então, vou fazer uma pergunta para vocês duas aqui. Vocês já foram num velório, já viram um defunto falar o seguinte: dá para acender, ligar o ar-condicionado que está quente demais? Não. Né? Eu tô com fome, será que dá para trazer alguma coisa? Por que você não vai ver isso? Porque ele está o quê? Tá morto. O conceito calvinista, ele vai dizer o seguinte: o homem está morto, a não ser que Deus tire a venda dos olhos dele, que o Senhor abra o seu coração, ele vai poder crer. Então, isso aponta para uma expiação, ou seja, Deus vai tirar da morte aqueles que de antemão ele decidiu que assim seria. Os arminianos vão entender que não. Né? Essa é a questão da predestinação. Da predestinação. Né? E aí você fala o seguinte: mas é injusto. Não, não é. Vou te dizer por quê. Romanos capítulo 9, Paulo, quando trata disso, ele vai falar sobre Esaú e Jacó. Amei Jacó e rejeitei Esaú. Há injustiça nisso? Ele é Senhor, ele é soberano. Então, assim, todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Isso é um conceito. Se estamos mortos, nós precisamos que alguém nos tire desse estado de morte. Quem é que nos tira desse estado de morte? Jesus. É Cristo. Se você fala, não, eu posso escolher por Cristo, você já está automaticamente colocando nisso mérito na sua própria decisão. A salvação é pela graça. O mérito é dele. Agora, ele salva aqueles que ele de antemão elegeu. E aí, por isso que é a expiação limitada. Por isso a gente pode falar que ninguém vai se perder. Porque aqueles que estão nas mãos do Senhor, ou que foram salvos por Senhor, regenerados pelo Senhor, não se perderão. Agora, né, aqueles que não foram salvos por Cristo, mas que estão dentro de uma perspectiva eclesiástica, muito mais por um hábito, seja lá o que for, sem ter tido a experiência de regeneração, esses não serão salvos. Mas a questão é assim, é que a gente vê muitos jovens debatendo esses assuntos. Isso eu acho interessante, a galera de 18, 19, 20 anos falando sobre esses assuntos, né, que há tempos pareciam tão acadêmicos. Eu acho isso maravilhoso. Meu único problema é o desrespeito. Assim, eu vejo às vezes a garotada querendo discutir teologia, não tem o menor problema. O problema às vezes é que, encastelados atrás do seu computador, vociferam todo tipo de ódio e de rancor com aqueles que são mais velhos. Aí é desrespeito. Então, esse é um problema. Então, assim, discutir teologia é saudável. E a gente está vendo isso. O que a gente está vendo hoje no Brasil, começando a acontecer por causa dessa abertura, digamos assim, que a internet proporcionou, é o cara dizer para o seu colega: eu estou cansado de ouvir, olha para o irmão que está do seu lado, profetiza, decreta. O cara não está aguentando mais ouvir, ou você é cabeça, não é cauda. O cara não aguenta mais isso, porque isso não tem poder nenhum de produção, de transformação, e nem consegue capacitá-lo para trazer resposta à sociedade com a qual a gente faz parte. Então você vê uma busca incessante por parte de jovens. E eu vou confessar uma coisa para vocês. Essa é a minha esperança. Porque os webcrentes. O problema dos webcrentes, né? Você já tocou nisso daí, é essa coisa da arrogância, né? Então, o webcrente geralmente é essa garotada, né? Que acha que sabe mais do que todo mundo. E Tem que ter cuidado. Age com muita empáfia, né? Então, por exemplo, eu vi um desrespeito que fizeram com um pastor arminiano, um grande santo homem de Deus, né? Que já não está mais entre nós, o Senhor levou, mas ele era uma das referências, então, das Assembleias de Deus. E aí eu vi um jovem de 18, 19 anos falando que ele era um velho gagá porque não cria na doutrina da eleição como os reformados criam. Isso é desrespeito. Como também você vê do outro lado, né? Então, assim, discutir teologia é bom, é saudável para a igreja, e eu acho que a igreja precisa disso, para que daqui a 20, 30 anos a gente não tenha problema Mas com humildade. E com simplicidade. Porque, e aí que tá, né? Eu sou calvinista, né? Existem flores que vão nascer somente no jardim calvinista. E uma delas deveria ser a humildade. Porque a partir do momento em que você tem esse discernimento de que você não é absolutamente nada, não tem mérito nenhum, que você foi salvo pela graça, de que o Senhor te elegeu, né, isso deveria fazer com que você entendesse que você é escória. E de que você é salvo somente porque Deus agiu com bondade. E que você não é melhor do que ninguém. Pastor, eu queria
falar num assunto que tem rendido essa semana, na semana passada também, o senhor escreveu sobre isso, né? Igreja Deus é Amor, Uhum. que ela era muito falada por quem não era da igreja por conta das doutrinas que não se pode cortar o cabelo, não se pode depilar, usar maquiagem, pintar o cabelo, essas coisas. Uhum. E aí teve toda uma polêmica envolvendo a família, a diretoria, e o senhor falou muito nas colunas sobre o legalismo, né? Sim. E aí até linkando um assunto ao outro, nós somos salvos pela graça. Sim. Então, cortar o cabelo vai fazer diferença? Então, o pessoal confunde dizendo, foi bom você ter usado a palavra doutrina, porque isso não é doutrina, né? Os crentes, eles dessas comunidades, eles conhecem muito as suas regras estatutárias, mas conhecem pouco das doutrinas fundamentais. Se você pedir para boa parte dos crentes explicar a doutrina da justificação pela fé, a doutrina da regeneração, a doutrina da santificação, a doutrina da salvação, por exemplo, da eleição, da adoção, não sabem. Não sabem. Né? Vivem um evangelho absolutamente torto porque não conhecem isso. E às vezes estão vivendo, né, um tipo de fé falsa que vai levá-los, no final das contas, para o inferno. Então, assim, igrejas extremamente legalistas, elas acabam colocando no mérito da observância de determinadas coisas a sua salvação. Então, se eu corto o cabelo, eu estou salvo. Se eu não corto, eu não estou. Né? Se eu uso maquiagem, eu vou para o céu. Se eu não uso, eu vou para o céu. Se eu uso, eu estou condenado. Então, assim, é uma percepção absolutamente equivocada. Eu entendo, e eu vou dizer isso, né? Eu compreendo que a Deus e Amor, ela flerta quase que com uma seita. Eu não vou chamar de seita porque eu não tenho a propriedade para fazê-lo, mas ela flerta. Porque a partir do momento em que ela diz que você não pode ver televisão, que festa de aniversário não pode ser comemorada, que Natal não pode ser comemorado, há uma intervenção disciplinar por parte da igreja quanto aos comportamentos e não pela fé. Isso aponta efetivamente para quase uma seita. E uma das características da seita é dizer que ela é a única, né? Que é a única igreja, ou que as outras estão erradas e que ela está certa. Então, assim, essas percepções de igrejas assim são muito preocupantes. O legalismo, ele sempre existiu. E sempre vai existir. E sempre vai existir. Em contrapartida, a libertinagem também é o outro extremo. Lembra que eu falei das duas faces da moeda, né? Você vai encontrar outras igrejas hoje que dizem que tudo pode, que tudo é válido, né? Então você vai ver, por exemplo, a própria banalização do divórcio, a própria banalização da questão da sexualidade. 54% dos jovens e adolescentes hoje das igrejas evangélicas brasileiras dizem que não tem problema o sexo antes do casamento, que é natural, que o que é importante é, no final das contas, você conhecer o parceiro ou a parceira para ver se vai ter química e desenvolver um casamento salutar. Então você tem extremos de um lado e extremos de outro. Como é que resolve isso? Pregando a palavra de Deus. Da forma correta? Exatamente. Expondo as escrituras e deixando com que as escrituras falem. Né? O problema é que a gente, às vezes, fala onde as escrituras não falam. E a gente tenta colocar alguns pressupostos que não são os pressupostos das escrituras. Eu acho complicado, né? Assim, por exemplo, teve alguns anos a polêmica do Vitor Azevedo, né? Que disse que nós éramos semideuses, porque se a gente é filho de Deus, nós somos semideuses. Alguns pastores também que já defenderam uma reforma da Bíblia, como se a Bíblia que tivesse que se adequar aos nossos dias. É complicado porque, assim, alguns desses pastores, eles têm muitos seguidores, muitas pessoas que acreditam naquilo que eles estão falando, porque são pessoas, assim, ingênuas, elas estão ouvindo aquilo e estão tomando aquilo como verdade, né? Como é que a gente, assim... Vou discordar de você. Nem sempre são ingênuos. Às vezes querem isso. Não, sim, Entende? Sim. Assim, tá buscando quem vai falar o que ela quer ouvir. Exatamente. Mas como é que a Igreja do Senhor deveria se posicionar em relação a esses pastores que eu acho que a gente não poderia apontar e dizer você não é cristão? Eu não sei se poderia também, mas como é que faz para não permitir que esses discursos que vão
contra a Bíblia se difundam? Na verdade, o que a gente precisa fazer é propositivo. Quando você explica a palavra de Deus, por exemplo, eu prego expositivamente. Para quem está nos vendo e assistindo, talvez não saiba o que é isso. Eu prego livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Por exemplo, eu estou fazendo a exposição de Romanos, né? Eu estou no capítulo 5. A minha exposição de Romanos vai durar 2 anos. São 2 anos pregando versículo por versículo. Eu preguei Marcos, foi 1 ano e 8 meses. Acabei de pregar Juízes, foram 10 meses. Versículo por versículo. Quando você expõe as Escrituras, prega as Escrituras, ela desconstrói, ela é um leão. Você solta um leão e ele arrebenta com tudo que está errado. A questão não é você atacar as pessoas, mas é você desconstruir as doutrinas através da verdade. Quando você usa a verdade para desconstruir a mentira, você abre na mente das pessoas o entendimento de que aquilo que elas estão seguindo é falso. Agora, como eu disse, nem todos. O Jonathan Edwards, que foi um dos, talvez depois do apóstolo Paulo, o homem mais brilhante que nós tivemos na história da igreja. Um grande avivalista do século XVIII, um dos caras que foi responsável pela mudança da percepção americana e até mesmo contribuiu com a Revolução Americana, que veio a posteriori. Ele dizia que quando Deus quer trazer juízo sobre uma igreja ou sobre uma nação, ele tira dela os bons pregadores e entrega a essa igreja os falsos pregadores. Pesado isso, hein? E tem gente que quer. Tem gente que quer um falso evangelho porque deseja um falso Deus. O que elas não sabem é que esse falso evangelho anunciado por um falso Deus, fundamentado num falso Cristo, vai levá-las para um verdadeiro inferno. A necessidade que nós temos é de pregar a verdade. Só que numa sociedade como a nossa, que é politicamente correta, as pessoas não querem. Então, eu entendo que tem gente que está iludida, mas quando começa a ouvir o evangelho, começa a ouvir o seguinte, não... por exemplo, se ela realmente estiver buscando a verdade, ela vai vamos despertar. Vamos voltar a Lutero. Lutero, ele tinha comprado uma indulgência para livrar o tio dele, um dos tios dele que estava no purgatório. Quando ele estava subindo de joelhos uma das escadas de uma das igrejas de Roma, ele lembrou daquilo que Romanos capítulo 1, verso 1, capítulo 1, verso 7 diz, o justo viverá pela fé. Né? Então, quando você entende o evangelho, né, você fala, epa, peraí, isso que eu estou vivenciando... Ou seja, vai ler a Bíblia, irmão. Exatamente. Pastor, como identificar falsos profetas? Porque muitas das vezes, né, esses pastores que querem romper com o que é dito na Bíblia, eles falam bem. Uhum. Às vezes tem um cantor que você gosta muito e esse cantor acompanha esse pastor. Então, nossa, mas esse cantor que leva essas músicas tão bonitas, então você pode ser enganado, né? Sim. Então, como fazer para identificar? Primeiro, procurar saber se essa pessoa entende que a Bíblia é a nossa única e exclusiva regra de fé. Essa é uma máxima protestante, sola Escritura. A Reforma Protestante trouxe isso. Nós não somos fundamentados, nós não nos fundamentamos naquilo que a gente acha, naquilo que a gente entende e nem na interpretação. Porque, veja bem, a Reforma trouxe o livre exame. Livre exame é diferente de livre interpretação. Você pode examinar as Escrituras, mas interpretar de qualquer forma, não. Então, se a pessoa, primeiro, ela faz da palavra de Deus única e exclusiva regra de fé. Segundo, se ela começa a falar alguma coisa que as Escrituras, ou melhor, que os seus antepassados, ou que a história da igreja nunca falou, aquilo já aponta efetivamente para um problema grave que pode apontar claramente para um falso profeta. Terceiro, autoritarismo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu sou, né, o pastor, o bispo, o apóstolo, eu tenho a revelação, não discorde de mim, porque você discordar de mim, você vai tocar no ungido do Senhor. Né? Isso é muito grave. Né? Quarto lugar, né, a ideia de exclusivismo, né? Ou seja, eu sou a pessoa, nossa igreja é a igreja, nós temos a revelação, nós temos a verdade. E, por fim, né, uma aplicação da doutrina de forma equivocada, porque a pessoa fala o seguinte, não, eu entendo a Bíblia dessa outra forma, dessa outra maneira. Então, por exemplo, isso vai reverberar geralmente no comportamento. Né?
o comportamento do sujeito ele vai estar fundamentado naquilo que ele está colocando como Que ele quer que base. seja Exatamente, verdade. que ele quer que seja verdade. Antes da gente continuar com o nosso bate-papo, você já curtiu o nosso vídeo? Você já se inscreveu no canal, já comentou e compartilhou? Então, por favor, faça isso, irmão. Faça isso. O papo tá muito bom. O papo tá merece. muito bom. Exatamente. Vai lá, compartilha no seu grupo da família, compartilha no seu grupo dos jovens, no seu grupo da igreja. Fala lá que a gente tá aqui discutindo assuntos muito interessantes, teológicos, tá? Com quem entende do assunto. Então vai lá, faz esse favor e aí você volta... Não, termina de assistir o podcast. E é isso aí, gente. Vai lá curtir e dar essa moral pro nosso trabalho. Pastor, até esqueci o que eu ia perguntar pra ele. Não lembro. Eu posso perguntar que o senhor já falou sobre a trilogia, né, de livros. Sim. Eu queria falar sobre a masculinidade. Sim. Que a masculinidade, ela... Não, explica qual a trilogia Fala, de livros. pastor. Então, eu lancei 2 livros, estou lançando o terceiro agora, que é uma trilogia. O primeiro foi o Masculinidade em Crise, depois foi o Paternidade em Crise, e agora, em dezembro, está vindo o Feminilidade em Crise. Sim. Eu queria falar da masculinidade, que ela tá em crise, tá frágil, muito frágil. Uhum. E a gente vê muitos influenciadores abrindo mão dessa masculinidade. Não sei se por falta de referência ou o que acontece, mas queria que o senhor falasse mais sobre isso. Então, o que a gente vive é uma desconstrução. Lembra que eu falei no início do nosso bate-papo sobre aquele italiano Antonio Gramsci, que dizia: a gente precisa desconstruir os conceitos dos valores judaicos cristãos para que a gente possa depois, a posteriori, ter a revolução? O que a gente vê a partir da década de 50, 60 é exatamente essa desconstrução. Então você vai perceber uma inversão de papéis. Os homens sendo feminizados e as mulheres elas sendo masculinizadas. Ao mesmo tempo, você vai perceber a desconstrução do papel masculino das escrituras. Por exemplo, o homem ele foi chamado por Deus para ser o protetor da sua casa, o protetor da sua família. Antigamente, vocês são muito novas, vocês obviamente, mas já devem ter ouvido isso já, os pais ensinavam-se os seus filhos, quando saíam à rua com suas namoradas, irmãs, ou seja lá o que for, mulheres, esposas, eles deveriam colocá-las do lado de dentro da calçada, para que, se acontecesse alguma coisa, elas fossem protegidas e atingisse a eles. Você percebe que isso hoje inverteu, não existe isso. Eu vi uma pegadinha desses programas de susto na internet, de um cara fantasiado de um fantasma na porta de um cemitério, né? Então, quando passava alguém, ele pulava e dava um susto, né, nas pessoas. E aí mostrou um casal vindo e tal, e quando o cara pulou, o rapaz foi o primeiro a sair correndo e deixou a menina. Então, assim, você vai olhar, por exemplo, década de 60, década de 70 nos Estados Unidos. Se alguém entrasse armado numa sala de aula, os homens se embolavam com o cara. Podia ter um morrer, mas eles não iriam permitir isso, né? Hoje a coisa é diferente. Você vai ver, por exemplo, os homens apavorados com medo de rato, de barata. Um dia desse eu vi na internet, o cara subiu em cima da mesa gritando e a mulher correndo atrás do rato. Você que está assistindo, tá namorando? Faz o teste, amiga. Faz o teste do susto. Não, pra assim, saber. você percebe que há essa. Outra coisa também é essa ideia da provisão. Observe, eu vou tratar disso do livro Masculinidade em Crise. Antes de Deus dar um casamento para Adão, no caso Eva, ele dá trabalho. Ele tem que guardar o jardim, ele tem que cultivar o jardim. Você percebe hoje uma série de homens imaturos, vivendo até os 30, 35, 40 anos na casa dos seus pais, jogando videogame, sem maturidade, sem disposição para poder contrair casamento. Esse problema hoje é grave. Você vê um grande número de mulheres, principalmente nas igrejas, que não encontram homens, encontram meninos. Então eu costumo dizer que a gente vive numa geração de muitos machões, mas de poucos machos. E é uma crise. E isso reverbera na igreja. Observe. A maioria das igrejas, quando você fala em reuniões ou atividades públicas, quem está à frente são as mulheres. Reunião de oração são as mulheres. Trabalho de evangelização são as mulheres. Quem deveria fazer isso
São os homens. A responsabilidade de liderança e de condução deveria ser deles, é um pressuposto das escrituras. Mas a gente percebe que isso foi extremamente desconstruído. Eu lembrei o que eu ia perguntar. Pastor, eu queria saber qual foi assim, um assunto que o senhor se manifestou nas redes sociais, na internet, não sei, que mais polemizou. Eu não sei. Sabe, porque, assim, a polêmica ela está relacionada muito à cosmovisão. Eu lembro que, por exemplo, quando eu me posicionei quanto ao aborto e fiz uma comparação com um golfinho que tinha sido morto numa das praias, não lembro qual, e o corpo do golfinho estava exposto e houve Eu lembro disso. drama, Eu acho que foi na Islândia que eles têm a tradição de matar golfinho. um drama enorme, e ao mesmo tempo, quando aconteceu com uma criança, o problema não era o mesmo. E eu fui atacado mesmo por muitas pessoas não cristãs, né? Então, me chamando de especista, né? Para você que não conhece ou não sabe, especista é o termo que esse pessoal usa para dizer que nós preferimos uma espécie em detrimento à outra. E aí entra a percepção de cosmovisão. O homem, ele é superior aos animais. A gente tem que tratar os animais com dignidade, mas os homens precisam tratar os homens de forma diferenciada. Então, isso foi uma questão, né? Os meus textos, eles são, assim, o que eu falo hoje, ele repercute não somente no meio cristão, mas ele repercute no meio secular também. Né? Com certeza. Então, assim, muito daquilo que eu vou falar vai despertar, né, se a percepção do sujeito for antagônica à palavra de Deus, um tipo de sentimento odioso. Fala sobre os outros livros, pastor. Paternidade e feminilidade. Então, o Paternidade, ele vem com essa proposta. Se a gente tem crise de masculinidade, automaticamente a gente vai ter crise de paternidade, né? E eu vou tratar de uma sociedade que às vezes tem os seus pais em casa, mas vive a orfandade, em virtude dos pais estarem vivos, mas não cuidarem dos seus filhos como deveria. E o Feminilidade é esse que vem, e eu vou fazer um apanhado histórico sobre as ondas do feminismo, né, sobre as 3 ondas do feminismo. Vou tratar especificamente isso, das 3 fases do feminismo. Vou falar sobre o ódio do feminismo ao homem, do ódio do feminismo ao cristianismo. Vou tratar de questões relacionadas a filhos. Vou combater a teoria No More, que é uma teoria muito em voga, por exemplo. Nunca ouvi falar dessa teoria. A No More é No Mother. Né? Tá. 37% das mulheres hoje do Brasil, em condições de terem filhos, não querem tê-los. Estou falando de 37%. Até mesmo entre os evangélicos, você vê os crentes dizendo o seguinte: eu não quero ter filhos. Está em pecado. Pastor, isso me lembrou de uma outra discussão. Tem uma... Você quer mais água para mim? Claro. Inclusive, o senhor quer café? Quero café, quero. Produção, eu queria... Você quer alguma coisa, Natália? Não, obrigada. Eu quero um cappuccino, produção. Tem uma influenciadora cristã, o nome dela é Roberta Vicente. Uhum. Ela é muito sábia, muito inteligente. Ela também, tudo que ela fala é à luz da Bíblia. E aí, ela falou uma vez, exatamente isso que o senhor acabou de afirmar, que ela entendia que um casal cristão que tinha condições, mas que não queria ter filhos, estava pecando. Isso gerou um burburinho, assim, eu lembro que essa discussão ficou... E eu nunca tinha ouvido isso na minha vida, essa afirmação. E eu fiquei encucada com isso, entendeu? Porque na minha cabeça era uma coisa... Como eu nunca tinha ouvido aquilo, eu nunca tinha parado pra pesquisar. Era uma coisa tipo, não quer, acabou, não quer. É o direito da mulher não querer. E aí eu fiquei pensando, mas por que ela não quer? Quais os motivos que levaram ela a ter esse pensamento? Claro Explica pra gente claro por quê. que é a questão. Começa, por exemplo, com a revolução sexual da década de 60, né? Que coaduna mais ou menos com a segunda onda do feminismo, que foi
muito defendida por Simone de Beauvoir, por Beth Friedan, né? Simone de Beauvoir dizia: você não nasce mulher, você se faz mulher, a mulher ela se faz, né? Na terceira onda do feminismo, vai surgir, ou vai ter a ideia de que feminilidade, ou a mulher, ela não pode ser caracterizada pela sua biologia, ela tem que ser caracterizada pelas circunstâncias que faz dela uma mulher. Tudo isso envolto dentro dessa perspectiva da sexualidade livre, ou seja, eu quero ter prazer, e fruto desse mundo hedonista, né, desejo ao prazer, e não quero ter filhos para atrapalhar a minha vida. Né? Então, você vai ver essa percepção tomando conta da sociedade de uma forma muito clara. Só que as escrituras nos trazem a ideia do mandato cultural, do mandato social: crescei-vos e multiplicai-vos. Né? Então, as escrituras vão tratar disso especificamente como um mandamento do Senhor. E vai entender de que isso faz parte do projeto estabelecido por Deus. Agora, você vai encontrar outras pessoas que vão dizer o seguinte: não, eu concordo, então não se pode ter nenhum tipo de anticoncepção. Então você precisa ter quantos filhos você assim desejar. Então essa é uma percepção católica, muito em voga nos dias de hoje, chamada abertura à vida. Então, mais uma vez, você tem os extremos. Você tem os extremos do feminismo, Do que vai zero dizer... de tudo. Exatamente. Então, o que eu entendo? Filhos são herança do Senhor. A Bíblia vai tratar disso. Eles são heranças do Senhor. Eles nos são dados para que Deus seja glorificado e para que a família se perpetue. E para que haja, né, gozo, alegria, felicidade dentro de um lar, e que haja altruísmo, né, em vez de egoísmo, solitude em vez de solidão. Então, optar por não ter filhos é um pecado. E quando isso parte do homem? Quando é um homem que diz que também não quer ser pai? Está errado. Está errado. Mas a influência também parte do feminismo na vida do eu homem? acredito que sim. Né? Essa percepção, ela hoje, ela tem essa influência do feminismo muito grande, mas ela é consequência da revolução sexual. E eu vou falar de casos específicos. Por exemplo, um casal que não tem condições financeiras de criar uma criança, enfim, de ter uma criança naquele momento. Qual seria a orientação do pastor para um casal assim? Olha, a gente precisa crer primeiro no Deus da providência. Deus é o Deus da providência. Você vai perceber que toda a redenção ela se desenrola do ponto de vista da esterilidade e da fecundação de filhos. Abraão foi assim, com Sara, Isaac com Rebeca, Jacó com Raquel, lembra da história de Raquel da mesma forma? Você vai ver Ana com Samuel, você vai perceber a perseguição por parte também de Faraó às crianças do Egito, e até mesmo no tempo de Jesus. Né? Ana, no Novo Testamento também, a mãe de João Batista, que também era estéril. Então você vai perceber que a esterilidade, ou não ter filhos, sempre do ponto de vista das escrituras, nunca foi visto como uma coisa boa, uma coisa saudável. Mas sim, sempre gerar filhos. Sansão também. A mãe de Sansão também entra nesse contexto. Então, assim, eu entendo, eu compreendo que isso não é normal, que não faz parte, muito obrigado, não faz parte da normalidade. Não se encaixa na normalidade. Filhos foram dados por Deus para serem herança do Senhor. Agora, crer também que esse Deus que dá filhos, ele traz provisão. E ele traz sustento para isso. O problema hoje é muito secular, porque a pessoa fala o seguinte: eu não quero ter filho porque eu quero viajar. Eu não quero ter filho porque eu quero... É o egoísmo. É o egoísmo. Né? Então, assim, isso fere os princípios das escrituras. Mas Deus é o Deus da providência, Deus é o Deus que supre, Deus é o Deus que traz condições para que se possa educar filhos nos caminhos do Senhor. Entendo também que alguns casos podem impedir, o bom senso me leva a entender que seria perigoso você ter filhos. Por exemplo, uma mulher que já teve 2 ou 3 filhos, o médico fala para ela: olha, se você tiver outro, você corre risco de morte. É bom tom que não se tenha nenhum tipo de filho. Mas eu tenho também algumas questões em relação à anticoncepcional. Existem anticoncepcionais que são abortivos, né?
Você pode falar um pouco sobre isso? Porque isso também é uma outra discussão que eu vejo bastante. Foi a partir de uma outra influenciadora, a Maria eu não sei se o sobrenome dela é Luque ou Luquete, enfim. Aham. Falando sobre isso, ela também foi muito criticada, enfim. Porque a própria questão de controle de natalidade, ela surge com o feminismo e com a revolução sexual. A pílula anticoncepcional, ela vem, toma essa digamos assim, esse tamanho de importância e de relevância no período da década de 60, década de 70, Woodstock, né? A gente lembra daquela negócio e tal. E algumas são mesmo abortivas. Algumas delas têm essa característica de abortar o óvulo que já foi fecundado. Então, isso, na minha perspectiva, é crime, é aborto e é assassinato. O senhor viu que recentemente estão desenvolvendo uma injeção anticoncepcional para os homens? Você ouviu? Você chegou a ver essa notícia? Não cheguei, não. Mas o que o senhor pensa disso? Então, assim, eu não tenho problemas com o controle de natalidade, né? Não tenho problemas, desde que ele seja estabelecidas as regras, né? E que não fira o bom senso, né? E fira as escrituras, né? Mas eu opto para que sempre se pense na possibilidade de ter filhos, né? Quando você toma uma injeção, ou até mesmo uma pílula e tal, acho que você está fechando essa possibilidade de gerar filhos, né? Então, filhos são bênção do Senhor, eles não são maldição. Eu acho que precisa ter planejamento, eu não tenho problema em relação ao planejamento. O que o pessoal faz uma doutrina errada que é chamado de onaísmo. Vou tentar explicar para vocês. Onan foi um sujeito, foi um cara, Gênesis vai tratar especificamente dele. O irmão dele era casado com uma mulher, ele morre, né? E a tradição, a lei, dizia de que ele deveria tomar o lugar do irmão, né? E ele tinha relações com a cunhada, que passou a ser esposa dele, e na hora da ejaculação ele ejaculava fora. Então, alguns vão usar isso como fundamento para masturbação, dizendo de que é errado por causa disso. As escrituras não vão tratar disso, ainda que a masturbação seja pecado. Mas vão usar isso também para justificar a ideia de que você não pode ter relacionamento sexual sem que tenha intenção de filhos. Eu acho isso muito, muito forte para você afirmar isso. Eu entendo que você pode ter uma programação em relação a ter filhos, mas não afirmar de que o fato de que tenha qualquer método de anticoncepção seja pecado. Pastor, o senhor falou também sobre o anticristo, né? Sim. Aí eu me lembrei que uma das colunas também que foi muito acessada, eu não me lembro a data, eu acho que era 30 de março de 2021, talvez. Pensei que era do Pix que você ia falar. Não, que tinha uma profecia sobre essa data. E sempre aparecem, né, datas que o mundo vai acabar e estamos aqui. Então, a data ninguém sabe. Eu queria que o senhor falasse sobre o fim, ele está próximo. E a data... Sim e não. Amanhã vai estar mais próximo do que hoje, né? Então, quanto a isso eu não tenho dúvida. Mas eu entendo que os sinais estão apontando para isso, né? Então, por exemplo, quando Jesus disse, em Mateus capítulo 24, ele vai tratar sobre os sinais do fim, né? Que é o chamado sermão escatológico de Jesus. E ele tem uma fala dele muito interessante, que ele fala que se assimilaria aos dias de Noé, né? Então, por exemplo, precisaria de tempo para poder tratar de uma coisa pastor, dessa. Vamos com tempo. Os dias de Noé, a violência tinha se multiplicado, os filhos de Deus contraíram relacionamentos com as filhas dos homens, e aí você tem várias interpretações, né? A mágica, a mística de que foram os anjos que tomaram as mulheres por relações sexuais, e daí surgiram os Nephilims, né, os gigantes, que eu discordo plenamente, ela é mitológica demais.
A segunda é a que eu mais. Calvino, inclusive, quando ele fala dessa primeira opção, ele diz que é grotesca a interpretação. A primeira a segunda é que eu acredito que seja a linhagem de Sete com a linhagem de Caim. São linhagens que começaram a se misturar. A linhagem de Sete andava com Deus, você vai ver, Enoque andava com Deus, Noé andava com Deus. E a de Caim era uma linhagem que mergulhou no pecado. Por exemplo, Lameque, né? Gênesis capítulo 4 vai falar sobre ele. Lameque foi o primeiro polígamo. A poligamia surge com Lameque. Lameque, ele mata uma pessoa porque o cara pisou no pé dele. Então você vai olhar para a violência, você vai ver para o relativismo, o pecado, a questão da sexualidade exacerbada e aflorada como nos dias de hoje, e você vai perceber que há muita similaridade entre os dias de Noé com os nossos dias, né? Jesus vai dizer que nos dias de Noé os homens se davam, casavam e se davam em casamento com a maior naturalidade do mundo, como se não tivesse que prestar contas a ninguém. A gente percebe a mesma coisa nos dias de hoje, né? Então, a gente pode olhar para os sinais, né? A gente fala, mas terremoto sempre teve. Furacão, assim, cataclismas, eles sempre... Começou, né, um furacão novo agora e já estão... Não, porque os cataclismas eu costumo dizer que cataclismas é um amplificador da voz de Deus. E as guerras? A gente tá vendo a Ucrânia. Há uma possibilidade grande da gente ter uma terceira guerra mundial ano que vem. Eu não duvido. Mas isso a gente pode afirmar que é um dos sinais. As guerras e rumores de guerra sempre aconteceram e sempre vão acontecer. São a que a Bíblia vai chamar de dores de parto. O que são as dores de um parto de uma mulher? Né? Ela começa a ter as dores e aquilo vai o quê? Vai aumentando. Vai aumentando até que chega ao momento do nascimento. Pastor, da criança. quando a gente fala de fim do mundo, Apocalipse sempre tem a marca da besta. Sim. Quando foi implantado o Pix, né, aqui no Brasil, muita gente falou, eu não vou fazer Pix, que isso é a marca da besta. Isso é a marca da besta, isso é a marca da besta. Desde que eu sou criança, eu ouço falar que a marca da besta vai ser um chip. E eu queria entender por que, da onde surgiu essa coisa de que a marca da besta vai ser um chip. E por que tudo que tem muito a ver com a tecnologia, como foi o Pix, né? Eu não sei, algum país da Europa que a identidade é um chip que realmente coloca na mão, que não sei o quê. Por que a marca da besta é tão atrelada a essas coisas? Porque os caras fazem a ligação com a economia, né? A economia mundial, ela está relacionada, eles vão fazer a ligação da economia relacionada com o dinheiro. Se você, ou com o sistema, se você não dança conforme a música, você não vai ter dificuldade de comprar. Não vai poder comprar comida. Então, assim, eu não vejo muito dessa forma do chip, do Pix, né? Vocês não pegaram isso, mas eu lembro quando surgiu o código de barras. O código de barras era o cão, capeta, coisa ruim. Coisa do cramulhão. Era aquela Tanta coisa de foi a marca da besta, né, Então, pastor? assim, eu acho que falta um pouco de entendimento e de compreensão das pessoas quanto à questão dos últimos tempos. Então, eu vejo que nós caminhamos para um sistema anticristão. Ele vai tentar destruir e desconstruir os conceitos e os valores judaicos cristãos. Automaticamente, essas dores de parto elas vão aumentando. Jesus diz que multiplica-se a iniquidade, o amor esfria, e aí eu vejo o cenário para a manifestação do anticristo. Mas eu não posso dizer que isso vai ser. Quando isso vai ser? O anticristo já está entre nós? Não tem como. Vai ser um líder, um presidente. É o Biden, é o Macron. Eu já ouvi falar que era o Obama. Não, mas assim... É o Putin. Sabe qual é a capacidade? O pessoal tem a vocação para Goldbusters, para caçador de fantasmas, né? Então fica procurando, elucubrando determinadas coisas, né? Isso aponta para ignorância. Só vigia, irmão. Vigia e lê a Bibliora. Eu queria saber se a gente tá com a nossa... A gente fez uma caixinha lá no Pode Crer. Você tá sem telefone aqui. Meu telefone tá longe de mim. Eu queria ver a nossa caixinha pra ver o que tem de pergunta. Porque eu acho que hoje o nosso ping-pong podia ser diferente. A gente dava os temas pro pastor e o pastor falava se era... Pastor, só fala se é pecado ou não. Sim ou não? Esse negócio aqui, ó. Se você quiser mais explicação, você vai ter que procurar as colunas dele lá no Pleno News. Mas aí eu acho que não tem a questão de pecado, não. Deixa eu ver essa daqui.
Vou fazer essa primeira aqui que eu achei Vamos lá. interessante. Glorinha Prata perguntou: a Bíblia diz que mulheres não poderiam ensinar nas sinagogas. Permitir pastoras e afins é um erro? A gente já teve Muito boa aqui pergunta. a pastora Helena Raquel dando a visão dela. Agora eu gostaria de ouvir o senhor. Não existe fundamento bíblico para ministério pastoral feminino. Eu quero que me provem, discuto qualquer um teologicamente do ponto de vista neotestamentário, se tinha presbíteras, pastoras ou bispas, episcopisas, seja lá o que for. Não tem. Você não vai perceber, não há uma instrução sequer. E aí alguns vão levar para o ponto de vista sociológico. Ah, porque a sociedade era machista. Então vamos voltar para o ponto de vista das escrituras quanto aos sacerdotes. Respondam. Israel teve sacerdotisa? Sim ou não? Não. As nações tinham? Tinham. Mas Israel não. Era uma função eminentemente masculina. Aí o pessoal fala, mas Raquel era pastora. Pastora de bicho, gente. Pelo amor de Deus. Não era pastora de gente. Eu estou querendo dizer com isso que as mulheres são inferiores aos homens? Não. Aí há duas percepções. A complementarista e a igualitarista. A igualitarista é a percepção que vai dizer que homens e mulheres são iguais em tudo. Não é verdade. São iguais diante de Deus. Mas eles se complementam porque são diferentes. As mulheres foram chamadas por Deus com uma percepção e os homens foram chamados com outra percepção. E quando se unem, eles se complementam. Estou dizendo com isso que a mulher não pode servir na igreja? Em hipótese alguma. Mas eu vou dizer que, do ponto de vista das escrituras, o governo é masculino. O presbiterato é masculino. Seja Paulo escrevendo a Timóteo sobre os atributos em relação à mulher, seja marido de uma só mulher. É atributo masculino. Quando você vai para o grego, né, não existe. É um atentado ao vernáculo, a língua grega. A palavra presbítero no feminino. Episcopos no feminino. Não existe. Nunca existiu. Nunca existiu. O que a gente vai perceber é que a revolução sexual, o feminismo, a omissão masculina, a gente percebe isso. Eu vou falar isso do masculinidade em crise. Vocês já perceberam que as nossas igrejas elas são muito mais hoje feminizadas? As nossas canções são assim: quero te abraçar, quero te beijar, quero calçar suas sandálias, né? As nossas canções elas são muito mais femininas do que masculinas. Outra coisa, né? Os grupos chamados grupos de dança, que agora o pessoal vai enlouquecer comigo, os grupos de dança se multiplicam nas nossas igrejas, é muito mais um viés feminino do que, e para mim o mais grave de todos, que é a disciplina. Numa família, quando um casal tem um problema com o filho, as mulheres são muito mais misericordiosas do que os homens, não é? Uhum. São muito mais. É natural isso. Deus concedeu esse dom, essa qualificação às mulheres. E ela é importante no processo educativo de uma criança. Quando você tira a gerência masculina e coloca a gerência feminina, você começa a tratar o pecado com muito mais relativismo do que deveria tratar. Eu queria também perguntar uma coisa para o senhor, que eu perguntei para a pastora Helena Raquel. O senhor falou que hoje tem mais mulheres do que homens nas igrejas, Sim, correto? Uhum. Nessa questão da omissão dos homens, se uma mulher se levantar ali, teria algum problema, visto que, na visão do senhor, não deveriam ter pastoras, enfim? Assim, isso aconteceu com Débora, né? Sim, juíza Então, Débora. assim, eu vou entender, por exemplo, eu não tenho problemas de mulheres serem... Nessas posições de liderança, não né, da tenho igreja. problema. Mas o governo de presbiterato, né, os anciões da igreja, eles são masculinos, né? Deus é soberano e ele pode fazer o que ele bem entender. Mas as regras, você vai perceber os presbíteros, os anciãos, a história, o background que vem de Israel. E aí você vai perceber o pessoal também dizendo o seguinte: isso é fruto do patriarcado, né?
A sociedade é patriarcal. Não sabe explicar o que é patriarcado. Vai entender do ponto de vista patriarcado aquilo que as sociedades antigas diziam, mas não aquilo que Israel entendia. Porque patriarcado apontava para sacrifício do homem. Se alguém tivesse que morrer, se alguém tivesse que sofrer, se alguém tivesse que ter a provisão, ou seja lá o que for, ou dar a provisão, era o homem que deveria fazer. Então, eu vou compreender, e assim, quando você vai discutir sobre a ordenação feminina com as pastoras, que se dizem pastoras na minha percepção, os argumentos são só sociológicos. Não tem argumento teológico. Me dá um argumento teológico do Novo Testamento. Júnia. Júnia, o próprio nome Júnia não significa dizer de que era um nome usado para uma mulher, era um nome também usado para homens. Então você não tem fundamentos teológicos. A gente tem que discutir a teologia. O que é as escrituras? Nós somos dirigidos pelas escrituras e não pela perspectiva social. Mas em nenhum momento eu considero as mulheres inferiores, porque a Bíblia não as considera, né? E nem tampouco alguém ou uma pessoa que não possa ser usada por Deus de formas distintas e diferentes da igreja. Mas eu entendo que o ministério feminino não tem fundamento bíblico. Não tem. Para mim isso é muito, muito claro. Você não vai ver isso na história da igreja, mas você vai ver santas mulheres sendo usadas por Deus na história da igreja para a glória do nome de Jesus. Até hoje. Até hoje. Não tenho dúvida disso. Fazer a outra aqui, mas... Pra mim essa é muito óbvia. Para ver como que tá a situação. Quem é da igreja e concorda com a ideologia de gênero e aborto deixa de ser cristão? Eu não sei se deixa ou se chegou a ser, né? Por exemplo, o aborto é assassinato. É muito claro isso. Isso é crime, né? Da mesma forma, defender que uma mulher ela pode, em virtude da dificuldade que ela tem, eliminar a criança que está no seu ventre, isso é crime, isso é assassinato. A ideologia de gênero fere os princípios das escrituras, né? Você vai perceber, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher e serão os dois uma só carne. Então, o que você percebe nesse verso aí? Primeiro, né, o casamento ele é heterossexual. Deixa o homem e une a sua mulher. Né? Segundo, ele é monossomático. Né? Porque ele é uma só carne. Né? E terceiro, ele vai gerar filhos. Por isso que a gente vai afirmar, muito categoricamente, que 2 homens ou duas mulheres não podem ser um casal. Eles podem ser um par. Porque casal acasala. Casal gera filhos. Não efetivamente aquilo que as escrituras nos mostram e não aquilo que a sociedade nos impõe. Então eu entendo que talvez essas pessoas não tenham tido uma experiência ainda com Cristo. Essa daqui eu achei muito curiosa, eu nunca tinha ouvido na minha vida. A imagem do Cristo Redentor é a imagem do Cristo Redentor é uma idolatria, correto? Então, cristãos não devem tirar fotos no Cristo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Querem boicotar o ponto turístico aqui do Rio. Eu tive agora em Atenas. Foca no Pão de Açúcar. Eu tive agora em Atenas andando pelo Areópago, né, que hoje não tem mais nada, mas Paulo andou por Areópago e ele achou lá a imagem do Deus desconhecido. Né? Claro que Paulo não se prostrou e não adorou nenhum Deus, mas isso não significa dizer que a gente não possa tirar fotos diante de monumentos. Até né? pelo lado histórico? Sim, não vejo problema, não vejo nenhum problema. Quando vocês vierem ao Rio de Janeiro, vocês podem tirar foto lá no Cristo Redentor, tá, gente? Tem uma vista linda, inclusive. Sim. Inclusive, olhem para Niterói, que é mais bonita. Eu amo Niterói, sabia? O outro lado da poça. Niterói é uma cidade maravilhosa. Pastor, o senhor tem alguma outra formação além da teologia? Não. Porque, pra mim, uma história, não sei. O senhor fez só teologia, né? Na verdade, nem teologia eu fiz. A minha formação é toda empírica. Gente! Toda. Eu tô me sentindo tão inteligente com o nosso bate-papo hoje aqui. Ela é toda empírica. O senhor é autodidata? Autodidata. Nossa, é aos 18 anos que começou. Sim. Eu sou um leitor compulsivo, né? Então, eu acho que você tem 2 formas, do ponto de vista
cristão para se tornar alguém apto a ser um pastor? Primeiro é o modo formal, né? E eu entendo que essa é a esmagadora maioria, precisa de formalidade e de disciplina para isso. Porque tem muita gente que pergunta para mim como é que eu consigo fazer muita coisa assim em pouco tempo. Eu sou muito disciplinado. Então, por exemplo, eu levanto muito cedo. Que hora o senhor acorda? 5h30, né? 5h30. 5h30, 15 para as 6. No máximo eu já estou acordado já. E o meu ritmo é muito alucinado. É muito... Então, assim, eu sou muito voltado para aquilo que leio, para aquilo que estudo. Então, isso me ajudou muito na minha formação. Mas é uma exceção. Eu costumo dizer para as pessoas que o ideal é que elas estejam num seminário, que vai estudar, que vai... Que livro o senhor está lendo agora? Então, eu estou lendo um livro do Franklin Ferreira, né, Por Amor a Sião, que é um livro em que ele trata sobre Israel. Né? É um lançamento da Edições Vida Nova, um livro fantástico que eu recomendo. Inclusive, eu fui um dos que fiz o endosso do livro. Né? Pastor, a gente está nesse mês de Setembro Amarelo e a gente tem falado com os convidados sobre isso. O senhor já teve algum caso, um episódio de depressão? Já viveu? Não. Ansiedade? Não, ansiedade, assim, eu entendo. Hoje em dia você vai ver muita gente dizendo que a ansiedade ela é pecado. De certa forma... Inclusive, teve um pastor recente, essa semana, né? Na semana passada que viralizou um vídeo dele, ele fazendo essas afirmações. Veja bem, ela é verdadeira em alguns aspectos. Né? A ansiedade pode ser consequência de um pecado, sim. Né? Ela pode. Mas não é efetivamente uma regra sem exceções. É um transtorno. Exatamente. Então, às vezes, algumas pessoas precisam, de fato, de acompanhamento psiquiátrico para lidar com alguns problemas aos quais desenvolve. Mas há muita gente que nutre ansiedade por um pecado. Vamos lá. Falta de confiança em Deus. Não acredita que Deus há de suprir as suas necessidades, porque a ansiedade é a pré-ocupação com o problema de amanhã. Né? Então você se preocupa com uma coisa que você às vezes não tem como fazer nada de antemão e você deixa que aquilo domine o seu coração. Então isso pode ser um pecado. Mas ela pode ser consequência também de um distúrbio, que precisa, nesse caso, de acompanhamento médico. E não tem problema nenhum cristão procurar um psicólogo. Nenhum problema, ainda que eu entenda que o psicólogo não tenha poder de cura, ele tem poder de diagnóstico. Psicólogo nenhum consegue entrar na alma e no coração do sujeito e curar o indivíduo. Ele consegue diagnosticar, ou seja, ele consegue apontar, às vezes, ajudar a pessoa a entender o seu problema, e aí Deus soberanamente pode curar aquela pessoa, né? Daquelas dores, daqueles traumas, daquelas dificuldades. Mas eu entendo que existem pessoas que não pecam em procurar um terapeuta, que não pecam em procurar um psicólogo. Eu tenho problemas com a psicanálise. Acho que a psicanálise ela tira a responsabilidade do indivíduo e transfere para os seus antepassados ou para os seus familiares. Né? A culpa é sempre de alguém e a culpa nunca da pessoa. Nunca da pessoa. E esse é um problema. O evangelho ele sempre vai confrontar o pecador e ele sempre vai confrontar o indivíduo na sua essência. Né? E ele vai trazer remédio para isso. Tem muita gente dizendo hoje também que o crente não pode sofrer de síndrome de pânico, que o crente não pode sofrer de depressão. Bobagem. Depressão é um problema que precisa ser cuidado. É uma doença. Existem níveis de depressão, por exemplo, que é a depressão endógena, né, que é um tipo de depressão que vai tratar de alguns que estão entrando na terceira idade, que não conseguem lidar com algumas questões relacionadas à saída dos filhos, à crise existencial e tantas outras coisas mais, que não aponta necessariamente para um problema de pecado. Então a gente precisa ter muito bom senso e cuidado também para poder não fazer determinadas afirmações. Um outro assunto que eu queria falar com o pastor. Deixa eu falar ainda sobre esse assunto. Tá, no gabinete do senhor, o senhor sente um aumento no número de pessoas com problemas de depressão, de ansiedade? A ansiedade é o mal do século.
tá? Ele é um dos problemas do nosso tempo, né? O século XX, aliás, com o advento da Revolução Industrial, com a mudança comportamental da sociedade do século XX para cá, as pessoas se tornaram muito mais O mundo ansiosas. imediatista. Exatamente, né? É a geração fast food, né? Ela quer que as coisas aconteçam muito rapidamente. Então, isso é um problema. E a pandemia, ela volumou isso, né? Ela trouxe essa multiplicação de pessoas que procuram mais os gabinetes pastorais. Tá muito na moda hoje em dia os sites de aposta voltados para o futebol, que é o esporte mais popular aqui no Brasil, Sim. isso é indiscutível. E eu vejo muito isso dentro das igrejas entre os jovens. Uhum. Eu acredito que seja por causa do retorno financeiro rápido, porque, por exemplo, eles fazem muito isso, né? De fazer a aposta e eles postam no Instagram o tanto que eles tiveram de retorno, quanto apostaram e quanto teve de retorno. Eu não sei se é falta de discipulado para os jovens, não sei se eles acreditam que isso não seja pecado, mas eu queria que o senhor primeiro explicasse o motivo da aposta ser pecado, para quem, enfim, tem gente que nem sabe que a aposta é pecado. E, não sei, dizer o que o senhor acha Eu acho desses que o jovens que estão fundamento, apostando. a questão da aposta, né, ela aponta primeiro por uma falta de confiança na providência divina, né? A pessoa, no fundo, não acredita que Deus vai trazer a providência, o sustento e o cuidado da vida dela. Segundo, está relacionado a querer enriquecer rapidamente sem trabalho. Esse é um problema do brasileiro, né? É interessante que, tratar um pouquinho da questão da colonização, nós somos colonizados por Portugal. O catolicismo que veio para cá foi o pior tipo de catolicismo, é chamado catolicismo ultramontano. E a América, comparando com os Estados Unidos, eles foram colonizados pela Inglaterra, e quem foi para lá foram os pilgrims, os peregrinos que tentavam e que acreditavam que iriam fazer ali a sua Canaã. Os peregrinos, ou os puritanos que chegaram na Nova Inglaterra, eles chegaram dizendo o seguinte: nós vamos trabalhar e a gente vai fazer isso aqui, a nossa Canaã terrestre, nosso lugar de bênção, de prosperidade. O que aconteceu aqui no Brasil foi diferente. Então, por exemplo, nós somos uma sociedade que era uma sociedade escravocrata e que cresceu com o inconsciente coletivo que dizia o seguinte: malandro é malandro, mané é mané. Então, se eu tenho escravo, quem vai trabalhar é o escravo. Então, eu só vou ganhar aquilo que o escravo produziu. Então, o bom vivant, aquele que tem outro que trabalha no lugar dele, é o bem-sucedido. Completamente diferente da percepção americana. Então você vai perceber nitidamente que esse inconsciente coletivo ele desenvolve no nosso país, né? Então você tem aquela ideia, é o seguinte: quem é bem sucedido é quem não trabalha, o otário é quem está trabalhando. Então você tenta de alguma forma arrumar um jeito de prosperar e de progredir da forma fácil. Por isso que essa terra é a terra das raspadinhas, a terra da loteria, a terra das apostas, né? A terra dos bitcoins, né? Porque eu vou colocar lá, vou ganhar tanto, né? As pessoas entram em pirâmides com uma facilidade, daqui a pouco perdem tudo e ficam frustradas. Por causa da ganância. O mundo é dos espertos, né? Exatamente. E há um ditado que diz que não existe almoço grátis. Alguém tem que estar pagando por isso. Então, assim, a reforma protestante, ela vai trazer a ideia de prosperidade, mas ela vai trazer a ideia de prosperidade sobre o trabalho. E esse conceito que vai para os Estados Unidos da América e que não chega aqui. Então, aqui você vai ver as pessoas achando isso. O que eu vou ganhar com isso? Até mesmo, né? Vocês não são dessa época. Eu também, eu era muito criança, mas quando, na década de 70, o ex-jogador da seleção brasileira, Gerson, ele fez uma propaganda de uma marca de cigarro chamada Vila Rica. Naquela época tinha-se propaganda de cigarro na televisão. Hoje, graças a Deus, não tem mais. Mas naquela época tinha, e aí o final da propaganda ele dizia o seguinte: o que importa é levar vantagem, certo? Esse inconsciente coletivo é o inconsciente coletivo do nosso país, né? Então, cara, eu joguei lá, eu apostei lá, ganhei, mané. Você está trabalhando que nenhum otário, eu ganhei 10 vezes mais. Mas esse que ganha 10 daqui a pouco perde. A prosperidade deve vir pelo trabalho. Eu sou absolutamente contra a qualquer tipo de aposta. Primeiro, porque eu acredito que a pessoa está dizendo que não acredita na providência, no cuidado e no suprimento de Deus. Segundo, né, porque não é o caminho certo para a prosperidade. É isso. Você vai fazer
perguntas aí do que é pecado, o que não É que eu pensei agora, nem tive tempo de me preparar. Aposta é pecado, irmão. Sim. Oi? Aposta é Eu pecado. acho, eu acho. Assim, a gente precisa pensar um pouco também no sentido da palavra pecado, né? Pecado significa errar o alvo, armatia, né? Palavra no grego, né? Então você erra o alvo, você deixa de acertar aquilo que deveria acertar. Pastor, vamos fazer um ping-pong. A gente vai te jogar aqui uns temas e você só fala se é pecado ou não. Você fala sim ou não. Vamos lá, vamos ver se eu consigo, né? Vou começar pelo básico. Tatuagem. Não, não é pecado. Ai, gente. Também. Ouvir música secular. Não é pecado. Arraiar nas igrejas. Não é que seja pecado, eu não vou usar o termo como pecado, mas eu acho que é sincretismo religioso, é paganização da fé, é mundanização do evangelho. É perigoso. Sim, porque tudo que a gente tenta, há uma linha muito tênue, sabe, entre contextualização e sincretismo. As pessoas às vezes querem contextualizar, levar o evangelho dentro de uma perspectiva cultural e acabam às vezes sincretizando e perdendo aquilo que não deveria perder. Não sei. Usar biquíni, sunga. Então, vamos lá. Eu costumo dizer que existem maiôs que são mais indecentes do que lingeries e biquínis, né? Então, eu acho que sempre há bom senso, né? Eu costumo dizer às mulheres o seguinte: perguntem, se são casadas, perguntem aos seus maridos o que eles estão achando da roupa que você está usando, no biquíni que você vai usar ou da roupa que você vai usar. Você vai encontrar hoje uma linha crescente no Evangelho dizendo que qualquer tipo de roupa de banho, ele é pecado, porque você vai despertar a sensualidade. No livro Feminilidade em Crise, eu vou ter um capítulo só sobre moda, né? Eu vou falar sobre... e eu vou tratar em Gênesis disso. Deixa eu dar aqui um spoiler. Por exemplo, quando Adão e Eva pecam, o que Adão e Eva fazem para si? Roupas? Pra se Elas esconder fazem da vergonha, uma né? cinta de figueira. O que é uma cinta? É uma faixa. Que cobre o quê? Tipo um biquíni. Não, não é. Mas o que uma cinta? Ela cobre a cintura. Uhum. Parte do corpo fica exposto? Sim. Sim. Você vai perceber depois, mais na frente, que o Senhor faz uma roupa de pele de animais e cobre a nudez. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que a teologia da moda desse mundo, ele sempre vai expor. Porque o corpo, ele, principalmente para os homens, o corpo de uma mulher desperta desejos. E as mulheres sabem disso. E elas compreendem isso. É interessante lá em Gênesis 6, que fala que os filhos dos homens, eles tomaram as mulheres, os filhos de Deus tomaram as mulheres porque elas eram bonitas. Alguns teólogos vão entender, né, que o que acontece é o seguinte: a geração de Sete com a geração de Caim, os filhos de Deus, eles se encantam com a sensualidade das filhas de Caim. Com as filhas os filhos de Sete se encantam com a sensualidade das filhas de Caim. O que desperta ou proporciona o acasalamento disso, ou desses clãs, digamos assim, fazendo com que o casamento misto destruísse toda a espiritualidade por parte dos filhos de Sete, dos setitas. Então, eu entendo que bom senso precisa ser dado. Compreendo também que nenhum pastor tem autoridade para legislar na casa de ninguém, e nem tampouco sobre dizer o que tem que vestir ou não. Exatamente. Eu acho que isso não tem. Agora, bom senso. Agora, o que as escrituras vão também nos ensinar, que as mulheres mais velhas, elas precisam instruir as mais novas. E esse é um problema. A gente vive essa lacuna, né? Eu queria ter tempo para poder falar com vocês, por exemplo, sobre o conflito de gerações. O horário já foi, né? Mas o conflito de gerações, nós pela primeira vez, a gente está vivendo em tão pouco espaço de tempo, com muitas gerações convivendo juntos. Nós temos ainda a Baby Boomers, a gente tem a geração X, que vai de 1960, 64 até 1980, que eles nasceram, que é onde eu me encaixo. Você vai encontrar depois os Millennials, né? Até quando? Os milênios é aqueles que nasceram em 92, 93, 94, que viraram
o milênio, viraram o terceiro milênio, então. né? Você vai ver a geração Z, e agora você já vê o surgimento da geração alfa. Então, há um conflito de percepções geracionais assim muito grande. E cosmovisões distintas. Por exemplo, né, a minha mãe, ela achava um absurdo uma pessoa mais nova chamar outra de você. Hoje, você tem uma percepção completamente diferente. Né? Eu também acho. Oi? Mas eu A também gente já conversou sobre isso. Mas eu não porque vejo problema também, né? Porque é uma percepção de cosmovisão. você Entende? Não, mas eu acho que tem que chamar de senhor. Você acha? A gente uma vez conversando sobre, até aqui no podcast, né, como a gente vai tratar algumas pessoas. Acho que eu tenho que chamar o senhor de senhor. E aí, assim, na minha cabeça, eu acho que depende muito, por exemplo, o senhor eu acho mais formal. Eu Aham. acho que eu não chamei o senhor de você em nenhum momento aqui. Mas eu também não me oporia e não criaria nenhum tipo de problema. Mas assim, um pastor que é mais voltado para os jovens e tudo mais, eu não me incomodaria de chamar de você, porque eu acredito que ele também não se incomodaria. Só que, na visão dela, tem que manter o você, entendeu? Então já Aham. tem esse... A não ser que a pessoa fale, não, pode me chamar de você, mas aí acho que é questão de criação. Eu fui criada que Sim. os mais velhos... Você foi criada, os seus pais te ensinaram dessa forma. Mas eu estou dizendo o seguinte, são percepções diferentes. São gerações diferentes. Então a gente tem gerações diferentes que vão enxergar a roupa de forma distinta, de forma diferenciada. Como é que a gente se encaixa nisso? As escrituras, né? A palavra de Deus, ela traz perspectivas para todos os tipos de comportamento e para todos os tipos de relação. Por isso que a gente precisa fazer dela lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E aí que está o problema. Os pastores às vezes não estão dispostos a isso. Eles estão dispostos a fazer aquilo que dá certo e não aquilo que é certo. Isso é grave. Há um teólogo muito famoso que nos deixou em 5 anos, chamado Dr. Russell Shedd. Não sei se vocês ouviram falar do teólogo batista. Ele dizia o seguinte: a igreja evangélica brasileira, ela é extensa como um oceano, mas ela é rasa com a profundidade de um palmo. É isso. Nós somos frágeis, nós somos rasos. Por isso a necessidade, por exemplo, isso que vocês estão fazendo, de abrir espaço para discutir isso, porque, de certa forma, é isso que as pessoas estão procurando, elas estão querendo entender. Visões diferentes. Eu acho muito louvável, por exemplo, quando as pessoas escrevem para vocês e falam: o que é isso? Eu queria entender o que é isso. Eu não me sinto, em nenhum momento, ofendido por uma pergunta fácil. Pode ser fácil para mim, mas para ela não é. Então isso é bom, isso é saudável, né? Então o Pleno está fazendo um trabalho muito legal de colocar artigos, de colocar percepções ali, que vai ajudar muita gente a entender e a compreender a Bíblia e compreender as Escrituras. Isso é fundamental. Inclusive, vocês podem mandar pra gente sugestões de assuntos pro pastor Renato Vargens escrever pra gente. Legal. Tem algum assunto que você tá em dúvida, que você quer que ele faça uma análise mais aprofundada? Manda pra gente, que a gente manda pra ele e a gente bota lá no Pleno. Sim, Isso aí. vai ser sempre um prazer. Eu não sei se nessa linha de pecado, né? Piercing é pecado, pastor? Eu trabalho na mesma perspectiva... assim, na mesma perspectiva Da tatuagem? Da tatuagem, né? Então não é. Então vamos lá, por exemplo, assim, por exemplo, quando Eliezer leva ou faz contato com Rebeca, o que ele coloca nela? Argolas. O nariz. É cultural. Você sabia que quando eu tive piercing no nariz por muito tempo, quando esse foi meu argumento pra minha mãe deixar? Agora, eu vou tratar geralmente por algumas perspectivas, né? Por exemplo, qual é a sua motivação, né? Segundo, será que isso pode trazer algum problema físico para você? Infecção, seja lá o que for. Eu tenho dificuldade, por exemplo, das moças com piercing no umbigo. Muita. Porque o umbigo é uma das partes mais sensuais de uma mulher. A chamada dança do ventre, que tão difundida e tão espalhada por aí. Eu tenho muita dificuldade. Qual é a proposta e qual é o propósito de você colocar aquilo? Não é automaticamente só para você se sentir bem, né? Mas ela tem uma proposta geralmente de sedução. Então, as mulheres, elas precisam ter muito esse feeling, né? Esse discernimento, né? Porque os homens, eles vão pecar,
homens são diferentes de mulheres, aquela questão do complementarismo, né? Uma mulher, ela... Você pode reparar, você vai ver às vezes mulheres muito bonitas casadas com homens feios. Porque a mulher, ela, ainda que ela se prenda à beleza, o que a seduz mais é aquilo que ela ouve. Ela quer ser valorizada, ela quer ser amada, ela quer ser respeitada, ela quer ser dignificada. Os homens são diferentes. Os homens, eles são seduzidos por aquilo que eles veem. São mais visuais, né? São mais visuais. Então, assim, nessa teologia da moda, digamos assim, uma pergunta que as mulheres precisam fazer: será que isso eu vou estar fazendo outra pessoa pecar? O feminismo vai ser contra. O feminismo vai dizer o seguinte: o corpo é seu, Minhas você regras. faz o meu corpo, minhas regras, o problema é meu. Mas só que a gente não vive nessa perspectiva, a gente vive numa perspectiva diferenciada, regidos pelas escrituras. Cristão pode beber vinho? Pode. A palavra do Senhor, ela é clara em afirmar que ele não pode ser dado a muito vinho e não pode ser levado à embriaguez. Agora, é uma linha muito tênue, né? Porque tem muita gente que tem problema com bebida, né? Então, quem tem problema com bebida Melhor deve evitar. claramente, mas não há proibição nas escrituras em relação ao vinho. E nem tampouco o ensino que comumente se tem feito de que o vinho bebido por Jesus era um vinho não fermentado é verdadeiro. O vinho de Jesus era fermentado. Ainda nessa linha. E a cerveja? Da mesma forma. Cristão pode ter árvore de Natal? Excelente. Clássica. Então, eu escrevi até um booklet sobre isso, porque vai chegando essa época, a gente está chegando à época agora do Natal, né? Gente, a gente já tá chegando no Natal, inclusive, exatamente. é assustador. Eu vi pessoas mandaram relatos dizendo que os demônios se escondem Nas bolinhas das árvores de Natal. Eu sempre ouvi isso que as bolas vermelhas da árvore eram sangue. Bobagem, assim, não faz sentido. Eu entendo que o Natal é uma oportunidade enorme, ainda é uma oportunidade enorme de evangelização. Porque a pessoa fala, mas o Natal perdeu o sentido. De fato, mas por que a gente não pode trazer o sentido? Por que a gente não pode anunciar que o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sob os seus ombros, o seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, né? Então, assim, não vejo problema, não tenho nenhum problema. E entendo, mais uma vez, que pastor nenhum tem autoridade para dizer se você vai participar, vai usar ou não, vai ter ou não a árvore de Natal. Acho que é isso, né, gente? É isso, eu quero saber o versículo preferido do Senhor. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 109, verso 105. Seu personagem da Bíblia favorito, sem ser Jesus e sem ser Paulo, porque o senhor já citou Paulo aqui algumas vezes, né? Então, porque Paulo é um cara que, assim, eu tive agora fazendo uma viagem pela Grécia e Turquia, andando em algumas cidades do Novo Testamento, então Paulo realmente é encantador. Mas eu vou dizer Moisés. É uma viagem favorita, inesquecível. Eu já fiz tantas Um dia eu vou falar isso também. Mas Jerusalém é especial. Quantas vezes o senhor já fez? Em Jerusalém? Jerusalém eu tive uma vez, né? Mas quero voltar, né? Mas eu viajo muito, eu saio em média 4, 5 vezes por ano do Brasil, né? Pregando fora e em algumas conferências e tal. Éfeso também me marcou muito, né? As ruínas de Éfeso também me marcaram demais. Filipos também me marcaram. Roma também me marcou. Do ponto de vista do Ocidente, eu posso dizer que Nova York, que é uma cidade também que aí é outra história, outro contexto do ponto de vista cultural, né? Secular, digamos assim, né? Também falou muito, marcou muito também a minha vida. Viajar é bom. Eu costumo dizer o seguinte, eu vi uma crônica uma vez dizendo o seguinte: não gaste dinheiro com viagem, economize, não gaste dinheiro com cafezinho, economize para que na sua velhice você possa viajar e você possa aproveitar. Você não sabe se você vai estar velho, né? Claro, não estou dizendo que você não tem que ser irresponsável de forma nenhuma, né? Mas vai viajar. Mas às vezes você vai chegar na velhice e você não vai ter condição de tomar cafezinho.
e muito menos de viajar. Nossa, viajar é uma das melhores coisas E da faça vida. isso para a glória de Deus, porque cresce-se muito. Difícil é voltar, né? Aprende-se muito, né? Aprende-se muito, 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 muito mesmo, né? Eu acho que é um investimento que Que vale a pena. vale a pena. Em todos os sentidos. Eu não estou falando só para fora do Brasil, mas dentro do nosso país mesmo, né? Da nossa cidade. Exatamente, né? Conhecer, entender a forma de... Entender o país que a gente vive, né? Entender o mundo que a gente está inserido. Gente, estamos chegando ao final de mais um episódio do Pode Crer, entendeu? Hoje foi muito especial. Foi um assunto muito... Foi muito... edificante, assim, a gente falou O tanto episódio sobre a de parte hoje, você de vai ter teologia. até que assistir de novo pra poder Anotar, ó, assista com um papelzinho, um bloquinho, tá? Pra você ir anotando também. Pastor, muito obrigada pela sua presença. Eu Nada. amei. Obrigada à Muito nossa obrigada. produção maravilhosa que traz cafezinho pra gente. E a todo mundo que nos acompanha. Não deixe de ir lá no nosso Instagram pra vocês acompanharem alguns cortes que a gente vai lançar lá. Então você compartilha no seu Instagram também, tá bom? Valeu. É isso. É isso. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente.